Salve galera, tudo bom? Eu sou o Felipe e esse é mais um vídeo do canal Narrador de RPG, hoje com mais um Dicas de Narrador. Se você tem vontade, tem ideias de mestrar um jogo de vampiro ou de atuar como narrador, como é o termo utilizado no jogo, esse vídeo vai ser um excelente lugar para você começar. Se você já conhece o nosso canal, essa é aquela hora de contribuir com seu like. E se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho aí no YouTube para poder acompanhar os vídeos que vão vindo nessa série. Hoje vamos conversar sobre 3 aspectos importantes para um narrador estruturar um jogo ambientado no mundo das trevas. Se esses tópicos forem bem planejados, existem grandes chances de causar uma boa impressão no grupo e criar um jogo que seja ao mesmo tempo interessante, divertido e sombrio, como um jogo no mundo das trevas deve ser. Vale lembrar que essas não são regras para você criar o seu jogo, são só algumas dicas mesmo. Falando em regras, esse vídeo não vai entrar em discussões sobre regras muito aprofundadas, mas vamos tocar em alguns pontos para deixarem o jogo mais legal também. Os 3 aspectos importantes na hora de se estruturar uma crônica são jogo, trama e atmosfera. Vamos discutir um pouco desses 3 aspectos e ver como eles funcionam na prática para construir um jogo interessante. Vamos começar pelo jogo. Esse aspecto é sobre a jogabilidade, o gameplay, aspectos numéricos de uma partida de RPG. Afinal, além de uma boa história, existem componentes de jogo no RPG. Existe a sorte, afinal você vai jogar vários dados em vários momentos para definir uma diversidade de coisas. Existe um componente de estratégia que faz o jogador pensar quando ele deve ou não deve usar um certo poder, ou quando vale a pena investir força de vontade numa jogada, e outros elementos que te levam a pequenos desafios. Apesar de não haver um vencedor numa partida de RPG, os jogadores querem vencer esses pequenos desafios que o narrador coloca no jogo, e isso vai fazendo com que eles se mantenham motivados a crescer no jogo, ganhar mais desafios e automaticamente isso mantém a sua história progredindo. Na ficha de personagem, os jogadores vão ter uma série de ferramentas para tentar resolver os possíveis desafios que a história coloque frente a eles. Por isso, como narrador, é importante garantir que esses desafios sejam possíveis para os jogadores e que não sejam nem difíceis demais, nem fáceis demais. Se eles forem no ponto, manter os jogadores motivados em decidirem o que usar e quando, e isso vai mantendo uma certa tensão interessante junto da história que você estiver criando. Em resumo, falar de desafio significa pensar em dificuldade e recompensa para uma tarefa que o seu jogador tenha que resolver nos dados. Para a dificuldade desse desafio ser adequada, é necessário que os jogadores tenham características importantes que possam resolver o desafio proposto. E se eles não tiverem, é preciso adaptar a história de forma que ela não se torne um beco sem saída, que não dê para evoluir dentro dela. E a recompensa normalmente tem a ver com como que a história vai progredir. Em termos gerais, quanto mais sucessos eles tiverem em um determinado ponto do jogo, melhor vai estar ao lado dos jogadores nas situações que vão se seguir depois daquilo. Vamos pensar isso num exemplo prático. Vamos imaginar uma cena de Vampiro à Máscara. Vamos supor que o mentor dos jogadores foi destruído dentro do refúgio dele. Alguém entrou lá, fez um mega ritual sinistro e o mentor dos jogadores foi morto. Os jogadores vão lá para investigar e tentar descobrir o que aconteceu. Chegando na cena, os jogadores encontram o resto desse ritual, algumas velas e alguns símbolos místicos desenhados na parede. Investigando esses símbolos místicos, os jogadores podem ter alguma pista de quem fez ou como que aconteceu aquele ritual. E aí o narrador olha e vê que nenhum dos jogadores tem ocultismo nas suas fichas. Nesse caso, o narrador pode tentar adaptar. Talvez os jogadores consigam a pista que o narrador pretendeu deixar para eles, mas não utilizando ocultismo, mas utilizando talvez investigação. Ou se eles não tiverem investigação, talvez valha a pena imaginar que houve uma cena de briga antes do ritual e que de repente, sei lá, rodando percepção mais briga, os jogadores possam perceber que teve uma briga e isso trazer algum tipo de pista. O narrador pode brincar com isso, aumentando a dificuldade dos testes, mas em geral é preciso que os jogadores tenham a chance de sucesso em qualquer cena que o narrador tenha colocado para eles. Mas ao mesmo tempo que o desafio não pode ser impossível, ele também não pode ser garantido. E aí, se os jogadores não encontrarem essa pista e falharem em todos os testes, como é que a história procede? É a hora, de repente, de improvisar talvez um outro vampiro
até um adversário dos jogadores chegue na cena, descubra a pista que eles não descobriram e agora eles estão na mão do cara, vão ter que negociar com o cara por aquela pista, ou seja lá qual for o ponto da história que está sendo dependente para ela seguir. E aí a gente já não está mais falando de um desafio de rolamento, já seria um desafio ligado à trama, que é o nosso próximo tópico. Mas antes de passar para o próximo tópico, falta um detalhe bastante importante na linha de desafios, que são os conflitos. Existem várias formas do narrador tornar o combate equilibrado e interessante. É lembrar sempre que existe, em primeiro lugar, pontos de sangue. Se o personagem dos jogadores for muito mais poderoso que os NPCs, esses NPCs podem gastar pontos de sangue para ficarem bem fortes, bem ágeis e, de maneira geral, melhores para o combate. E o oposto também acontece. Se o narrador percebe que o adversário talvez esteja muito acima do poder dos jogadores, ele pode considerar que esse personagem está ferido por algum motivo anterior, ou com menos pontos de sangue do que o normal, ou com algum tipo de dificuldade para equilibrar as coisas. Lembrando que os ferimentos causam penalidades nos dados na hora de jogar. Então isso pode ser um outro fator para equilibrar um personagem poderoso demais e deixar ele mais dentro do nível que o jogo pede. Eu vou dividir com vocês uma dica pessoal que eu utilizo sempre que eu vou fazer algum tipo de disputa entre um jogador e algum NPC, a menos que seja um NPC muito específico da história, eu considero o nível de dificuldade que eu espero para aquela situação e penso no que o jogador vai ter que jogar para isso. Penso quantos dados aquilo é e, se for para ser uma disputa de igual para igual, coloco que o meu NPC tem os mesmos dados. Ou seja, eu não preciso fazer a ficha de todo mundo que vai aparecer na história. É só eu ter a ficha do jogador, que afinal é o protagonista, o personagem principal, e a partir dela pensar como vai ser o adversário. Então, seja qual for as características utilizadas, o adversário dele sempre vai ter ou uma quantidade igual, ou maior em um ou dois dados, ou menor em um ou dois dados, dependendo do grau de dificuldade que você quer imprimir naquela cena. Isso é uma dica bobinha, mas bastante prática, acelera bastante a vida na hora de criar suas histórias. Fechando o tema sobre desafios, às vezes os jogadores vão mesmo tentar algum desafio impossível ou muito difícil. Talvez eles tentem brigar com um personagem que não está nem um pouco no patamar deles, ou debater com um personagem de status muito maior. Não tenha vergonha de impor limites e simplesmente dizer para o jogador: cara, isso é totalmente impossível, seu personagem percebe que aquilo não vai rolar, para você evitar uma situação desnecessária de gastar tempo jogando algo que você sabe que não vai dar em nada. Entretanto, se for algo muito difícil, mas com alguma chance, e você acha que pode valer a pena, pode ficar interessante para a história, avisa para ele a dificuldade que ele vai encarar e deixa ele tentar. E se ele não se der bem, vai com tudo para cima. É importante que esses desafios de jogadas de dados deem para o jogador a sensação que aquelas decisões que eles fazem, os rolamentos dele, de fato podem mover a história. Então evite ao máximo desafios impossíveis ou desafios que você vai forçar para que deem certo, senão esses não precisa nem jogar, é só narrar. Isso vai estar mais ligado à trama, que é o nosso próximo tópico. A trama é a história que vai fazer o jogo mover. Ela pode envolver alguma coisa como um mistério, uma intriga, uma grande recompensa, enfim, alguma coisa que mantenha os jogadores interessados em querer saber o que vai acontecer depois para fazer nossa história progredir. Inclusive, vale lembrar que o nosso próximo Dicas de Narrador vai ter uma espécie de guia para como você construir uma história bacana, com personagens legais, uma estrutura de começo, meio e fim. Isso vai ser um tópico para um vídeo seguinte, mas tem algumas dicas desse daqui que vão valer a pena você ver. Se o aspecto do jogo oferece desafios baseados nos dados e nas sortes, os aspectos da trama têm que oferecer para os jogadores diferentes possibilidades de prosseguir com a história, e essas possibilidades normalmente vão ser escolhidas pelas ações dos jogadores, e o mais legal é que essas escolhas não sejam fáceis. Na prática, o narrador pensa algum ponto da história que ele acha que precisa chegar até ali e pensa uns 2 ou 3 caminhos para que a coisa chegue lá. E a partir desse ponto, mais uns 2 ou 3 caminhos de como vai chegar no próximo. Vamos pensar isso na prática. Pega a cena do crime do nosso exemplo anterior. Vamos supor que os jogadores descobriram a tal pista e chegaram até o assassino de seu mentor. Vamos supor que as pistas encontradas pelos nossos jogadores os conduziram até um bar, que fica localizado numa área bem pobre e abandonada nos limites da cidade.
Ao investigar essa área, os jogadores acabam eventualmente descobrindo, encontrando o culpado pelo assassinato de seu mentor, que, vamos dizer, é um outro vampiro. Vamos supor que esse antagonista, inclusive, seja um anarquista, ou seja, se os jogadores enfrentarem ele, além de recuperarem a honra pelo mentor que foi destruído, ainda vão estar crescendo em status na Camarilla, tanto por preservar a honra do senhor, como por se livrarem de um arruaceiro. Porém, antes do combate começar, esse antagonista explica aos jogadores que ele é o único vampiro daquela região e que ele tem instruído a população daquela área para se prepararem contra o Sabá. Se não fosse ele, e se ele não tivesse fortalecido pelo sangue que ele roubou do mentor dos jogadores, o Sabá vai acabar entrando nessa área da cidade, o que não vai interferir muito no negócio dos jogadores, mas vai causar um monte de mortes de mortais por aí. Com isso, nossos jogadores vão ter que tomar uma decisão. Se eles escolherem destruir esse anarquista, eles vão gozar de reputação e de status entre os outros vampiros, afinal, eles provaram que não são um grupo fraco, eles podem defender o próprio território e a honra do seu senhor. Entretanto, eles vão arriscar perder até a humanidade, porque afinal, um monte de mortes vão acontecer nesse território que vai virar uma terra de ninguém. E quem sabe até os próximos inimigos do grupo possam vir dessa área que eles abriram caminho indiretamente para o Sabá. Por outro lado, os jogadores podem tentar fazer uma aliança improvável com esse anarquista, mantendo ele como um aliado, possivelmente até ganhando alguma humanidade, afinal eles estão pensando no bem maior daquela comunidade e ganhando um aliado no processo, mas eles podem acabar sendo vistos como fracos pelos outros membros da Camarilla, afinal eles não foram capazes de vingar a morte do senhor, eles levaram um golpe na honra e ficou por isso mesmo, até onde todo mundo saiba. Nenhuma resposta aqui é melhor ou pior do que a outra. São duas decisões com perdas e ganhos. Essas são as decisões que fazem a trama ficar interessante. Isso faz o jogador contar a sua história para os amigos, dizendo: caramba, a gente chegou no cara e podia fazer isso ou aquilo, a gente fez aquela outra coisa. Isso é um dos aspectos mais legais do RPG e que faz o seu jogo parecer orgânico, real, e não somente uma série de eventos no script. E o último aspecto importante de um jogo de RPG é a atmosfera. Isso é especialmente importante num jogo no mundo das trevas. A atmosfera são aqueles aspectos que vão dar sabor ao jogo e, na prática, são detalhes que vão ser narrados juntos, misturados com os desafios, sejam de jogada de dados ou sejam de trama. Basicamente, eles têm a ver com a narração e com a criação de sensações através da narração da história. E a grande dica aqui é lembrar que o personagem tem 5 sentidos, ou seja, quando você for narrar a cena, descreve o que o personagem está vendo, ouvindo, cheirando, sentindo no ar e por aí vai. Vamos pegar o exemplo da nossa cena do crime e fazer 2 versões dela. Vocês entram num apartamento todo bagunçado, o mentor de vocês está deitado no chão e tem um monte de símbolo mágico pintado na parede. Vocês entram num apartamento escuro. A janela aberta deixa entrar um ar frio e um pouco de luz da rua, que ilumina mal e porcamente alguns símbolos que estão pintados na parede. Esses símbolos são bem estranhos e parecem ser místicos. Descrevendo a cena e adicionando alguns detalhes referentes à temperatura ou à iluminação da cena que os jogadores estão entrando, já faz com que eles possam se imergir melhor naquela situação, viajar e entrar no clima que o mestre quer narrar. E com o passar do tempo, os narradores vão pegando as manhas daquilo que funciona melhor para eles. Talvez fosse legal descrever um conjunto de rosas pisoteadas no chão, que não servem para nada, não tem nada a ver com a magia, só para o cenário ficar mais bacana. Ou talvez ele diga que o papel de parede desse apartamento está descascando, ou que tem um cheiro de enxofre no lugar para ligar a ideia de algum ritual. Enfim, lembre que em toda cena descreva alguma coisa ligada a um outro sentido que não seja somente a visão. Isso faz o jogo ficar bem mais real e mais interessante. Ou seja, use da licença poética para fazer sua cena ficar bacana e chamar a atenção do jogador, mas não exagera muito dessa licença poética, senão a coisa pode sair do controle e ter tanta informação que se torna chato e os jogadores vão começar a querer saber, mas o que importa nisso aqui? Nem excesso, nem falta. Dê 1 ou 2 detalhes ligados aos sentidos que tenham a ver com a sua cena e ela vai ser bacana para eles encontrarem nessa descrição toda quais são os pontos que eles podem se envolver para a trama prosseguir, seja por uma rolagem de dados ou seja com algum aspecto de interpretação. Hoje nós falamos sobre os 3 aspectos importantes que um jogo de RPG deve ter
que são os desafios ligados à mecânica, os desafios ligados à interpretação e todo o sabor e aspectos de narração que fazem esses desafios ficarem interessantes. E eu espero que essas dicas possam ajudar narradores, novatos ou veteranos, a criarem histórias mais envolventes, mais interessantes, lembrando que em breve nós vamos fazer um vídeo sobre como criar uma crônica interessante num jogo de Mundo das Trevas. E se você ainda não está, se inscreve no nosso canal para poder acompanhar quando esse e próximos vídeos saírem. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido mais um Dicas de Narrador. Se liguem nos próximos vídeos, deixem seu like e a gente se vê nos próximos episódios. Até lá!